muito boa tarde a todas, todes, todos. Está no ar o 8º Fórum de Diversidade da BRH São Paulo, um evento 100% online, inclusivo, realizado pela BRH São Paulo. Hoje, nos próximos 3 dias, vamos promover uma reflexão ampla sobre a questão de diversidade e inclusão de todos, independentemente de suas características pessoais, dando ênfase no que diz respeito à raça, etariedade, LGBTI+, e pessoas com deficiência. Todas as vozes da diversidade serão ouvidas aqui. Nosso evento será 100% transmitido com a participação e com a ajuda de intérpretes de Libras, para que todos possam ter acesso a todas as informações. Nosso evento está sendo gravado e em breve será disponibilizado com legendas. Bom, eu sou Amanda Costa, sou jornalista, sou chief da Escola do Caos e estarei com vocês aqui nos próximos dias para ajudá-los a conduzir toda essa discussão, toda essa conversa sobre as vozes da diversidade. Eu sou uma mulher branca que usa um par de óculos grande, escuro, um cabelo meio estranho, pontudo de um lado, raspado do outro, tenho alguns piercings, uso uma blusa preta, de gola alta. Aqui à minha direita eu tenho a estante onde eu guardo os meus livros. Tenho ao fundo aqui do meu lado esquerdo a sala da minha casa, de onde eu recebo todos vocês com muito carinho. E eu convido a Luana, a queridíssima Luana, minha companheira aqui de apresentação, para poder fazer sua audiodescrição. Vai lá, Luana! Olá, boa tarde. Sou Luana, sou intérprete de Libras. E eu estou usando aqui uma camiseta preta, com o slogan aqui da Unileu e também com a marca aqui de acessibilidade para os surdos. Eu sou morena, tenho cabelos aqui ao ombro, estou usando uma tiara vermelha e o fundo aqui é um fundo azul. Tá bom? Muito bem, muito obrigada, Luana. Vai ser uma honra dividir esse palco virtual com você, BRH São Paulo, Vozes da Diversidade, tem o patrocínio Master do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, Healthbeat, Leo Learning, Luar, Soluções Ambientais, Unileu, Ivitude, e patrocínio Ouro de CPFL Energia, IPO, Instituto de Psicologia Organizacional e Unimed, Campinas. Muito obrigada a essas empresas que tornaram possível esse evento e também nossos patrocinadores de gestão. Aon, AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Healthbeat, Lee Hatch Harrison, ProPay, Universe Gestão em Saúde. A BRH agradece ainda aos apoiadores: Armazém, Coexistir, Escola do Caos, Grupo Expert, HMMC, Share RH e West Rock. E graças a essas empresas apoiadoras e patrocinadoras e ao trabalho incrível do comitê formado por cerca de 20 pessoas, que, olha só, estão se reunindo há cerca de 5 meses para tornar esse dia possível, chegamos ao 8º Fórum da Diversidade da BRH. Mesmo com todo esse desafio, né? O que a gente queria era estar junto, presencialmente, mas aqui estamos. Começa agora o 8º Fórum da Diversidade da BRH São Paulo, Vozes da Diversidade. Quem vem fazer a abertura oficial do evento é o presidente da BRH São Paulo, queridíssimo Guilherme Cavalieri. Boa tarde, Guilherme, parabéns por mais essa realização. Olá, Amanda. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu me chamo Guilherme Cavalieri, vou fazer minha audiodescrição. Se a Amanda falou que ela tinha um cabelo esquisito, eu não posso falar a mesma coisa. Eu tenho poucos cabelos, né, Amanda? Então, eu sou calvo, herdado do meu pai, e uso óculos também. Estou sentado aqui no escritório do AC Camargo. Atrás de mim uma parede branca. Estou vestindo um pullover, né, porque hoje está frio, e uma camisa azul claro por baixo. Um prazer muito grande estar com vocês aqui.
Agradeço mais uma vez a Amanda por a sua abertura sempre tão gostosa e agradável, Amanda. Eu sou o atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da Seccional São Paulo, e também sou diretor de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional do AC Camargo Cancer Center. Uma honra muito grande estar com vocês nessa abertura do 8º Fórum de Inclusão da Diversidade da BRH São Paulo. Em nome da associação, agradeço a participação de todos nesse grande evento, que de hoje até sexta-feira, como a Amanda comentou, reunirá grandes nomes e iniciativas em prol de um assunto que é tão importante para empresas e sociedade. O primeiro fórum aconteceu em 2013, na cidade de Campinas, uma das nossas regionais. E já tivemos a honra de realizar esse fórum em Sorocaba, Barueri, São José dos Campos, sempre com o público formado por empresas, órgãos públicos, pessoas com deficiência, instituições e outros interessados envolvidos no assunto. Para vocês terem uma ideia, desde 2013, aproximadamente 2.500 pessoas já participaram dos nossos fóruns. Em 2020, a intenção era realizá-lo presencialmente, como aconteceu nas versões anteriores, mas, no entanto, em função da pandemia, que acabou sendo um fator limitante para nós, tivemos a possibilidade, o desafio de transformar esse evento 100% digital, e a nossa proposta se ampliou e decidimos, então, seguir dessa forma. A gente está muito feliz e com uma expectativa grande de que esse fórum possa promover um engajamento entre os profissionais para conhecer ainda mais esse novo cenário de demanda de diversidade nas organizações. É um tema que evolui ano a ano e nós todos, os profissionais que atuamos em empresas, temos um caminho longo ainda para percorrer, para, de fato, poder nos considerar empresas diversas e inclusivas. O tema que nós elegemos como fio condutor da nossa jornada foi Vozes da Diversidade. E, para tanto, contamos com um trabalho valoroso e incrível de um comitê formado por profissionais engajados e muito criativos, que, como a Amanda comentou, já há 5 meses se uniram nesse desafio e organizaram com carinho toda a programação que vocês terão a oportunidade de ver e que vale a pena ser conferida de hoje até sexta-feira. Nós, como uma associação voltada para a área de recursos humanos, temos como meta eventos como esse, e procurar sempre interação com o poder público, privado, institucional, e interagir com todos vocês aqui presentes. E o nosso objetivo é a facilitação e a promoção da inclusão e participação de todas as pessoas com ou sem deficiência no mercado de trabalho, em condições justas e dignas. Queria aproveitar para convidar todos vocês a conhecerem mais sobre a BRH São Paulo, as nossas ações, que são muitas, além dessas ligadas à diversidade e inclusão. Gostaria de convidar todos agora para ouvirmos o nosso hino nacional, cantando por uma intérprete muito especial, a Giovana Andréu. A Gi é musicista, é formada em letras pela Unicamp, facilitadora de treinamentos e tem uma particularidade na sua apresentação. A Gi possui uma doença degenerativa que já compromete a sua audição e ela está se preparando para a perda total da sua audição. E com grande bravura e beleza. Parabéns, Gi, é uma honra muito grande. Queria convidar, então, todos agora para ouvir o hino nacional.
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Lindíssimo, né, Guilherme? Espetacular, não, Amanda? Puxa vida, aqui. O nosso hino já é muito bonito, né? Interpretado dessa forma, realmente é emocionante, né? Pois é, interpretado aí pela Gi Andreó, né? Que tem uma doença degenerativa que compromete a audição, veja só. E ela tocando lindamente e cantando o nosso hino nacional. Não tem jeito melhor da gente abrir esse 8º Fórum Vozes da Diversidade. Muito obrigada, Gi Andreó. Nesses 4 dias de evento, vamos compartilhar práticas de inclusão e promover uma reflexão sobre como a gente pode, de verdade, tirar do discurso e fazer com que a diversidade esteja presente em todos mesmo, processos de tomadas de decisão, não só nas empresas, mas, de fato, na vida da gente. Esse princípio deve ser levado em conta em cada fala, em cada ação, comportamentos e estruturas das organizações, quer sejam elas públicas, privadas. Vamos começar em instantes o nosso primeiro painel magno, mas antes vou te dar uma visão geral do que vai rolar nessa nossa primeira tarde. Logo depois do painel magno Vozes da Diversidade, abriremos nossa sala virtual de networking, onde vocês todos poderão se apresentar, trocar boas práticas, inclusive com alguns de nossos painelistas. Não deixem de também avaliar o evento, tá? Na própria plataforma do evento, você pode trazer a sua avaliação, deixar suas observações e, quem sabe, até seu elogio, e solicitar também o seu certificado. O certificado online está garantido para você que está participando aqui com a gente. Logo mais às 16 horas, a gente vai ter o painel sobre a avaliação unificada da pessoa com deficiência, imperdível, assunto de extrema relevância para a inclusão das pessoas com deficiência, com os médicos José Carlos do Carmo, Cal, Laila Vilela e Isabel Maior. E, na sequência, mais uma rodada da nossa sala de networking, com muita troca de informações. Bora começar, que a gente tem muito conteúdo para você que está aí nos acompanhando. Volta para cá, Guilherme Cavalieri. Volta para a nossa sala virtual, dessa vez para mediar nosso painel magno de abertura, Vozes da Diversidade. É com você. Olá novamente, a você que acabou de se conectar, queria me apresentar novamente, sou Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo, prazer muito grande estar com você, mais uma vez muito obrigado, Amanda, por essa abertura, por estar conosco nessa abertura, você sempre uma super companheira. Muito obrigado mais uma vez, Amanda. É uma honra para a BRH São Paulo, eu tenho um prazer muito grande de abrir esse primeiro painel magno do nosso 8º Fórum de Inclusão da Diversidade. O tema do nosso painel é um tema muito interessante, chama-se Vozes da Diversidade, e convidamos, que é o tema do nosso fórum como um todo, e nós convidamos 4 nomes que dão voz a 4 temas de muita relevância no que diz respeito à diversidade. Um prazer muito grande, eu gostaria de convidar a estar conosco presente aqui na tela, o Morris Ativac, o Reinaldo Bulgarelli, a Georgette Lemos e a Flávia Sintra, serão os painelistas desse primeiro
painel, desse primeiro bloco da nossa semana, do nosso fórum. Um prazer muito grande ter vocês, e muito obrigado mais uma vez pela gentileza e generosidade de dedicar o tempo de vocês, não só na organização do evento como um todo, mas também estar conosco essa tarde, compartilhando conhecimento e experiência de vocês. Queria iniciar, então, convidando e dando a voz ao Reinaldo Bugarelli. O Reinaldo, grande amigo, né, Reinaldo? Prazer estar com você novamente aqui. É sócio-diretor da TICSAI Consultoria e Educação, membro da diretoria da BRH Brasil, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, professor e autor do livro Diversos Somos Todos, Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade nas Organizações. O Reinaldo, queria te ouvir inicialmente, e a provocação e a pergunta que eu gostaria de fazer é que, claro, você complementa aí a sua experiência e compartilha conosco o que você achar que é interessante compartilhar com todo mundo, mas eu queria que você falasse qual a sua voz, né? O que você gostaria de falar nesse encontro, que você conseguisse, de fato, liberar sua voz, já que estamos falando voz da diversidade. Qual é a sua voz para iniciar esse nosso debate, Reinaldo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão aqui. Que prazer estar com você, com essa turma bacana aí que está construindo a história, né, da diversidade e inclusão no nosso país, e a gente está aqui falando, sobretudo, com colegas da área de recursos humanos, né? Eu acho bem importante. Você já começou aí provocando a gente para falar da coisa. Deixa o Reinaldo me descrever, né, que foi pedido aí, sempre é bom. Eu sou um homem branco, 59 anos, sou um homem gay, sou um homem cisgênero, ou seja, conformidade aí com o sexo que me atribuíram no nascimento e na orientação sexual sou gay. Estou com um óculos azul aqui, uma blusa escura, camisa escura, e no meu fundo aqui tem o meu escritório, que é bem colorido, bonito, cheio de plantas e muitos livros, e a bandeira LGBTI mais ao fundo. Eu acho bacana, Guilherme, a gente falar o que é diversidade e inclusão, né? Claro, não é a única definição, há tantas por aí, mas eu tenho usado de último, junto com centenas de empresas, 22 anos trabalhando com esse tema no meio empresarial, né? A ideia de que diversidade nos convida para cuidar da qualidade da demografia das nossas organizações e que inclusão nos chama para olhar para o cuidado, né, com a qualidade das relações. Esse termo foi cunhado, sim, diversidade e inclusão, há quem inverta inclusão e diversidade, mas eu penso que o importante é que os dois termos, as duas palavrinhas andem juntos, né, nesse único termo. Na minha andança, aí eu percebo que é bem importante entender diversidade e inclusão realmente como um convite para a prática, né, para um jeito de olhar, para um jeito de ver, de pensar, mas sobretudo de agir. E junto com ele, seja qual for o tema que a gente estiver abordando, é muito importante que a gente fale de ações afirmativas. Esse conceito tem que estar cada vez mais presente para o mundo empresarial, sobretudo para os nossos profissionais de recursos humanos. Ação afirmativa é meio, não é fim, é uma ferramenta, e é por meio de ações afirmativas que a gente transforma a diversidade e inclusão da intenção para práticas que efetivamente ajudem naqueles dois pontos que eu falei. Há quem diga que a ação afirmativa é só para a demografia. Não, é também para o cuidado com a qualidade das relações. E já que você pediu as vozes todas aí, sempre que eu estou com a comunidade de recursos humanos, eu acho importante dizer algo assim da minha experiência, que é que a gente tenha um olhar generoso sobre os nossos gestores e sobre a base das nossas empresas, seja ela qual for, né? Fábrica, agência, essa coisa toda. Por que eu digo isso? Generalizando, olha que perigo, né? Justo numa conversa de diversidade e inclusão, vou generalizar aqui. Mas muitas vezes eu vejo os nossos profissionais de RH com uma visão de retrovisor ou não muito generosa sobre os gestores e as bases. No meu tema, por exemplo, um dos temas, né, que eu trabalho e que é parte da minha vida, a questão LGBTI+, muitas vezes a gente tem uma ideia de que o mundo é mais perverso do que ele é. A gente sabe que a gente está num país super violento, tal, mas nas nossas empresas e nas nossas grandes empresas, sobretudo,
Empresas grandes, não no sentido só do dinheiro que elas arrecadam e tal, mas empresas que têm missão, visão, valores, a identidade organizacional declarada, elas são grandes, né, por isso, e a cultura fala mais alto, e às vezes a gente atrapalha ter uma visão não generosa dos nossos líderes, dos nossos gestores e das nossas bases, trabalhando vários temas, incluindo esse LGBTI+, eu vejo como que os nossos gestores têm sido capazes, sim, de responder a isso. E a turma do RH, aí precisa estar junto com isso, escutar bem, escutar de verdade a nossa turma, para poder avançar, para poder ter estratégias, né, com essa turma. Enfim, acho que é um bom jeito aí da gente começar o nosso diálogo, né, Guilherme? Tenho o prazer também de servir, né, ao nosso AC Camargo Cancer Center e você lá na liderança de RH, é sempre uma honra, viu, estar com essa turma toda aqui com você. Eu sou testemunho do trabalho espetacular que você faz aqui no Secamago, viu, Reinaldo? Obrigado mais uma vez aí. E a gente avançou, tem muito a avançar, como você sabe, né, aqui no Secamago, mas esse avanço que nós já demos aqui foi graças à sua ajuda aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua competência e botar também a serviço de um hospital que é tão relevante, né, para a sociedade, trata oncologia, né, então a gente ter esse olhar para a diversidade realmente é fundamental. Obrigado mais uma vez. Queria só destacar uma frase que me marcou muito da sua fala, antes de passar para a Georgette. Você recomenda um olhar generoso com os nossos gestores. Muito bacana, importante. A gente, se puder, volta um pouquinho mais sobre essa sua frase, Reinaldo. Obrigado mais uma vez. Queria passar, então, a palavra para a nossa queridíssima amiga Georgette Lemos, que é consultora organizacional, sócia fundadora da Georgette Lemos Pesquisa e Serviços, consultoria, membro do Comitê de Responsabilidade Social e coordenadora do Grupo de Trabalho de Diversidade da Fiesp, do Comitê Gestor do Selo da Diversidade de São Paulo e da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Georgette é docente dos cursos de MBA. Eu queria te pedir, querida amiga Georgette, para que você solta a sua voz para falar um pouco sobre a diversidade. Né? Qual é a sua contribuição inicial, Georgette? Muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos, todas e todes. Começarei pela minha autodescrição. Georgette é uma mulher preta, carioca, migrante. Ô, Georgette, se você puder lembrar só de falar um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Georgette, tá bom? Ótimo, excelente. Georgette é uma mulher preta, carioca, migrante, residindo em São Paulo já há 39 anos, então quase aculturada, né? Eu estou vestindo um casaco branco com um lenço vermelho ao pescoço. Eu uso cabelo curto, preto e óculos. Estou em um ambiente que tem ao fundo a cor branca. Guilherme, a minha fala ela será um convite a todos, principalmente aos não negros, para o tema inclusão da diversidade racial, que é da responsabilidade de todos nós. E se você me permite, eu não sei se eu já posso engrenar agora, você me chama mais adiante. Pode, vamos embora. Tá. Solta sua voz. Porque o tempo urge, né? A história da diversidade racial na BRH São Paulo, ela começou praticamente com o meu ingresso, em fevereiro de 1986. Nós não tínhamos negro também na associação. Então, eu acho que é interessante nós vermos que esses quase 40 anos, né, a nossa evolução. Eu comecei na BRH São Paulo a convite do diretor de serviço social da época, assumi a diretoria e comecei um trabalho não só na seccional, mas também nas outras seccionais do Brasil. E em 99 eu migrei para a BRH Brasil, onde implantei, exerci algumas funções como vice-presidente de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e a diretoria de diversidade em 2013, onde eu permaneço até a presente data. Uma preocupação sempre forte em mim foi o enraizamento dos valores da diversidade no ambiente interno ABRH. Para mim sempre foi uma prioridade, visando o fortalecimento da crença interna para que depois cada seccional usasse sua linguagem própria na propagação para a adesão a outros grupos
e a outros públicos. Hoje nós Rogério, temos... sim? isso que eu queria te pedir. Oi? Exatamente o que eu queria te pedir, para você voltar a falar próximo do microfone. Hoje Obrigado. temos diretorias de inclusão e diversidade em quase a totalidade das seccionais do país. E na BRH São Paulo, eu encontrei o acolhimento necessário quando eu migrei Rio-São Paulo. Hoje, agradeço a São Paulo, também a BRH São Paulo, mais uma vez, por ter me honrado com a curadoria do Pilar Raça neste fórum. Gratidão é uma característica que não muda em mim. O que muda a cada momento são as inquietações, a busca por soluções coletivas. Eu estou aqui representando quase 57% da população brasileira, constituída por pessoas pretas e pardas. A maioria da população brasileira. E essa maioria não é a maioria privilegiada. Nós somos um país onde a maioria não tem seus direitos, os mais básicos, atendidos e respeitados. Então pensemos nisso. Uma maioria desrespeitada é um sinal de alerta, é um bumerangue social. Quando chegamos a um patamar como esse, nós inferimos que há algo muito errado e que vem acontecendo e que é chegada a hora de mudança de atitudes, de comportamentos sobre a questão racial. A causa não é nossa, pessoas pretas e pardas. É de todos os que vivem neste país, quer seja gerando ou usufruindo de riquezas, misérias ou pobrezas. Nós estamos num momento singular que emergiu do caos pandêmico e que trouxe à tona tudo que já conhecíamos pelas diversas fontes de informação, mas que relegávamos a um plano inferior. Agora, o cerco da desigualdade está cada vez mais próximo de todos nós. E o segundo setor da sociedade, as nossas empresas, elas estão reagindo ou se antecipando às demandas dessa sociedade que consome seus produtos e serviços. As empresas com soluções não imediatistas, mas que irão permanecer por longo prazo, pois serão inteligentemente geridas. Esperamos. Se nós, que atuamos em gestão de pessoas, reconhecemos que a prioridade é o jovem que tenta ingressar no mundo do trabalho, nós precisamos de ações concretas em resposta ao genocídio da população jovem negra. Não queremos compactuar com o extermínio deliberado da comunidade racial. Sabemos que a cada 23 minutos morre um jovem negro neste nosso país. Todos os anos são assassinadas no país 30 mil pessoas. 23 mil são jovens negros. Nós, de recursos humanos, que atuamos junto àqueles que detêm o poder de decisão nas corporações, nós precisamos alertá-los quanto à urgência de brecar essa escalada de violência contra os jovens negros e também contra as mulheres negras, as maiores vítimas de feminicídio, assédio moral e outras violências. Nós precisamos trazer à tona o ensino que forme pessoas antirracistas e, para isso, temos as universidades corporativas. Esse cenário atual trouxe reações tais como o hashtag Não Volte, da iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global ONU, na qual os CEOs pedem que o mundo nunca mais volte ao normal. Nunca mais abrange, entre outras questões, o combate à desigualdade social. Desigualdade social estruturada a partir da inacessibilidade à educação, trabalho e renda. Empresas, podemos contribuir com isso. Podemos contribuir para garantir a eliminação do distanciamento social. E essa massa, quase 57% da população, representa consumo na ordem de 9 trilhões de reais por ano em nosso país, tendo um salário em média inferior 76% aos não negros.
Imaginemos se houvesse o respeito e cumprimento da legislação do trabalho e que pretos e pardos tivessem seus salários equiparados. Imaginemos o impacto no consumo e na redução da nossa responsabilidade por sustentarmos um passivo social. A desigualdade tem sponsors, mas os patrocinadores somos nós. O que ainda nos anima é saber da resistência do CERT, Centro de Estudos da Relação de Trabalho e Desigualdades, da Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, é saber da luta da Iniciativa Empresarial, do Instituto Identidade do Brasil, IDBR, e tantos outros. E também a crescente preocupação com a sustentabilidade, fazendo com que informações sobre práticas ambientais, sociais e de governança das empresas passem a ser cada vez mais levadas em consideração no mundo dos investimentos. Enfim, digo, hashtag não voltaremos, não é não volte, é não voltaremos, pois prevalecerá o protagonismo negro. Não haverá como bloquear a trajetória de desenvolvimento dessa massa crítica, inteligente, que está sedimentando uma nova geração com valores sustentando o orgulho de ser negro. Jovens que estão galgando a pirâmide organizacional e social, graças aos seus talentos e saberão, como bons estrategistas, definir ações que finalizem em convergência de forças e resultados bons para todos. Amigos que estão nos ouvindo, ninguém tem culpa de ter privilégios, mas para quem os tem e reconhece, chegou a hora de olhar para os lados e ter empatia com aqueles que não têm esses privilégios, que é a maioria da população brasileira. Eu tenho gratidão a todos os não negros que aderiram genuinamente à nossa causa. Sintam-se à vontade para ao nosso lado mostrar a outras pessoas que é possível não odiar o Cris. É isso, Guilherme. Georgette, muito obrigado. Eu tive um probleminha aqui de internet quando você falava, mas eu consegui me restabelecer e consegui pegar aí a emoção forte da sua fala. Muito obrigado. E mostra realmente quanto de espaço a gente tem para evoluir, né, Georgette? Acho que tem um caminho gigantesco. Esse seu chamado aí a responsabilização de cada um de nós é fundamental. Muito obrigado aí pela emoção, né, como você faz esse chamamento para cada um de nós. Obrigado, Georgette. A gente volta... Sou eu que agradeço. Falamos com você daqui a pouquinho novamente sobre esse tema tão relevante. Obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o nosso próximo convidado, o Morris Letivac, que é fundador e CEO da Maturi, plataforma de recolocação, freelancer e desenvolvimento profissional para pessoas 50+. Empreendedor social, palestrante, formado e pós-graduado em engenharia de software pela FIAP de São Paulo. Morris, muito obrigado por você estar conosco essa tarde. Gostaria que você falasse mais de você e sobre a que voz você gostaria de compartilhar conosco nesse encontro, nessa tarde. Por favor, Morris. Boa tarde, Guilherme, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todos. Reinaldo, Georgette, Flávia. Muito bom estar aqui com vocês. E estou muito feliz de participar desse fórum da BRH de São Paulo, principalmente trazendo a bandeira aí da questão do preconceito etário. Mas antes eu vou me apresentar aqui, me descrever. Eu sou um homem branco, 38 anos, com uma barba rala, cabelo curto, meio castanho, meio grisalho. Estou com uma polo azul marinho, atrás de mim uma parede branca e uma mesinha com um letreiro com @solmaturi e uma florzinha para dar um charme. Bom, por que eu estou aqui, né, hoje, na verdade eu vou fazer 38 anos amanhã, por que eu estou falando de 50+, né, e já há algum tempo falando sobre isso. Como você falou, eu sou engenheiro de software, então sempre trabalhei com tecnologia e a maior parte do tempo
em outras áreas e jamais imaginei que eu fosse trabalhar com isso que a gente faz hoje na Maturi. Mas, na verdade, foram alguns fatores que me levaram a começar a olhar para isso. E aí, primeiro, a partir de um trabalho voluntário numa ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, hoje em dia não se fala mais asilo, né? Eu comecei a me interessar pelo assunto, mas principalmente a minha maior inspiração foi a minha avó, mãe do meu pai, que trabalhou até os 82 anos. E quando ela parou de trabalhar, a saúde dela decaiu muito rápido, e ela faleceu em 2013 com 91 anos, quando eu tinha acabado de vender uma empresa de tecnologia que eu tinha com meu pai. Então, eu comecei a estudar empreendedorismo social, me interessar pelo assunto, e também estudar envelhecimento, né, longevidade, descobri que o mundo estava envelhecendo e o Brasil de forma ainda mais rápida, mais acelerada. E comecei a me interessar, ter mais contato com esse público, 50, 60 a mais, até que em 2015, com a crise do governo Dilma, as empresas começaram a demitir muita gente. Geralmente, os primeiros a serem mandados embora eram os que estão há mais tempo, ganham mais, né, as pessoas mais velhas. E aí eu, conversando com essas pessoas, fui percebendo a grande dificuldade que elas tinham de se recolocar, porque além da crise, a idade pesava muito, seja para se manter ou para conseguir uma nova posição. E eu vi essas pessoas ficando deprimidas, adoecendo, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que minha avó, pessoas de 50, 60 anos, normalmente nem aposentadas ainda. E aí eu fui pesquisar para descobrir o que existia, o que estava sendo feito sobre isso. E descobri que não tinha nada, absolutamente nada, né? Mal se falava sobre o assunto. É um assunto que começou a ser discutido a partir de 2016, com a reforma da Previdência, né? Mas ainda assim, muito pouco. Então, por isso que eu fico feliz desse assunto estar aí na pauta de um fórum como esse. Então, ao pesquisar e descobrir que não existia nada, eu vi ali uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, e principalmente de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso, e até cada vez mais com a população envelhecendo. E aí eu fui conversar com os RHs, né, com pessoas que, enfim, atuavam com isso, e perguntava, tem algum problema aí, alguma restrição com relação a contratar pessoas com mais de 50 anos? Não, imagina, problema nenhum. Ah, que bom, então quantos 50 mais vocês contrataram no último ano? Zero. Né? Então, assim, eu fui percebendo que realmente existe um preconceito velado, muito forte, na nossa sociedade como um todo, sobre a questão da idade, mas no mercado de trabalho ainda mais forte. Então, foi assim que no mês de 2015 eu criei a Maturi, né, como Maturi Jobs, agora é só Maturi, e com essa ideia de ajudar a recolocar pessoas com mais de 50 anos. Tem sido uma jornada bem interessante, muito desafiadora também ao longo desses 5 anos, onde a gente continua falando diretamente com as empresas sobre a importância social e estratégica da diversidade etária, né? E ao mesmo tempo capacitando os matures, como a gente chama o nosso público, 50 a mais, para que eles possam tanto voltar para o mercado de trabalho quanto se virar sozinhos, né? Empreender, trabalhar como autônomo, consultor, se atualizar, se conectar, já que não vai ter emprego para todo mundo, porque tem uma questão de crise econômica, tem uma questão cultural, né, do preconceito etário, mas além disso a forma de trabalho está mudando, né? As pessoas têm que entender os novos formatos, a nova dinâmica. E se hoje está difícil para o jovem, né, imagina para o mais velho. Agora, é um assunto muito importante, porque a reforma da Previdência estabeleceu aí 65 anos para as pessoas se aposentarem, né, sendo que com 50 anos você já fica invisível para o mercado de trabalho. Foi por isso que a gente fez esse corte na Maturi de 50 anos, porque pelas minhas pesquisas foi realmente quando a pessoa fica invisível. Com 40 anos já começa a ficar difícil, principalmente para as mulheres, né, no mercado de trabalho, mas com 50 é realmente quase impossível. Como é que faz? Se eu tenho que trabalhar até 60, 62, 65 para me aposentar? É isso falando do INSS. Agora, se você pensar na longevidade, né, que a gente está vivendo, por isso que a gente fala que a gente está vivendo a revolução da longevidade, porque a gente está vivendo cada vez mais, a expectativa de vida está crescendo e a taxa de natalidade está diminuindo, a gente também está tendo menos filhos. Então, se a gente vai viver até 80, 90 anos ou até mais, a gente vai precisar, né, se manter por mais tempo. Vai precisar trabalhar, a gente não vai querer ficar 30 anos parado, aposentado, e nem vai conseguir, não vai poder.
Então, ainda existe um descasamento muito grande aí sobre o prazo de validade das pessoas no mundo corporativo, né, e o que a gente está vivendo cada vez mais. Por isso que esse assunto tem que começar a ganhar mais atenção, né, prioridade, ainda é muito incipiente esse assunto nas empresas, a gente vê alguns cases começando a aparecer no Brasil, mas ainda é muito pouco. Hoje em dia a gente ainda fala sobre aposentadoria compulsória, né, coisas que não têm o menor sentido, entre várias outras questões. Então, para você ter ideia, no Brasil hoje, quando a gente fala de idosos, que são pessoas com mais de 60 anos, são mais de 30 milhões já. Quando a gente fala de 50 a mais, são mais de 54 milhões de pessoas. Um quarto da população brasileira é 50 a mais. E daqui a pouco vai ser um terço, né? A gente está passando por essa inversão da pirâmide etária de forma muito acelerada. Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso, incluir, capacitar essas pessoas, né? Porque também tem um estudo que a PwC e a FGV fizeram, que estima que em 2040, ou seja, daqui a 20 anos, a força de trabalho do Brasil, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. E ainda tem muita empresa olhando para o jovem, indo na contramão, né, dessa tendência. E fora isso, um estudo da GPTW, a Great Place to Work, de 2018, com as 150 melhores empresas para trabalhar, identificou que não chega a 3% o número de colaboradores com mais de 50 anos nessas empresas. Né? Então, se eu tenho um quarto da população de 50 a mais, como eu já estava falando, dos negros, né, que são mais de 50% da população e estão super subrepresentados nas empresas. Os 50 a mais é a mesma coisa. Né? São um quarto da população brasileira, mas são menos de 3% nas organizações, né? E normalmente são pessoas que já estão nessas organizações há muito tempo, há décadas. Quando você fala de contratação de 50 a mais, realmente ainda é um tabu muito forte. E é um tabu que, eu costumo dizer que ele é formado por, o preconceito etário ele é formado por mitos, né? De que os mais velhos são mais caros, estão desatualizados, é isso e aquilo, que a gente precisa começar a rever, né, entender que não é a idade que define essas características, né, além de tudo, 50, 60, 70, 80 a mais, você tem aí muita heterogeneidade dentro do envelhecimento, a gente precisa abrir oportunidade, entender que todos nós chegaremos lá, independente da minha condição social, da minha raça, da minha opção sexual, do que for, eu, com sorte, vou envelhecer, né, então todos nós vamos passar por isso, enquanto a gente está reproduzindo, né, esse preconceito etário, porque isso está na nossa cultura, no nosso inconsciente, desde que a gente nasce, a gente faz piadinhas com relação à idade, então a gente pratica o preconceito etário, mesmo que de forma inconsciente, né? Enquanto a gente está praticando isso, a gente vai sofrer isso lá na frente, né? Então, 50 mais de hoje estão sofrendo, 50 mais de amanhã vão continuar sofrendo se a gente não fizer nada com isso, né? E a gente vai ter um problema muito sério se a gente está passando por um processo de envelhecimento da população. Então, essa é a minha luta, a minha causa. Hoje já são mais de 150 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma e a gente tem tentado fazer um trabalho aí nas duas pontas, como eu falei, muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito necessário. Então, é com esse tipo de voz, né, aqui como nesse fórum, que a gente consegue engajar mais as pessoas e as empresas para que essa causa possa ser mais disseminada e trabalhada. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Morris, muito obrigado pela sua fala. É bacana mesmo. Eu queria, hoje, coincidentemente, ouvindo pela manhã mais um episódio do Caos Corporativo, né, que a Amanda e os colegas dela comandam, eu exatamente ouvi o capítulo, o episódio chamado 50 mais, né? Exatamente eles falavam da questão das dificuldades ou dando dicas, né, para as empresas. E lá, entre outros, tive a oportunidade de ouvir o Paulo Sardinha também fazendo um depoimento, né? Então, muito bacana, esse tema é importantíssimo. Eu, Morris, entrei aqui no AC Camargo, fui contratado com 58 anos. Então, tem empresas que realmente olham a idade talvez como atributo, né? Muito mais como uma barreira. Então, Exato. bacana que está vivendo essa experiência aqui ao vivo e a cores. Nós tivemos uma mudança da interpretadora de Libras, e eu queria pedir para a Elaine, então, se você puder fazer sua audiodescrição, Elaine, por gentileza, só abrir o seu fone, o seu microfone, por favor. Boa tarde a todos.
Eu sou uma mulher cis, sou loira, cabelo nos ombros, estou vestindo uma camisa preta com o símbolo da Unileu do lado esquerdo e um símbolo de intérprete de Libras, que são duas mãozinhas ao lado direito. No fundo tem uma parede branca e um cartaz falando sobre a Covid 2019. Obrigado, Elaine. Muito obrigado, bem-vinda. Bom, queria passar a palavra para a nossa última painelista, nossa querida amiga jornalista e escritora Flávia Sintra. A história da Flávia é tão impactante que motivou até um roteiro de novela da TV Globo. Flávia foi consultora de Viver a Vida, que a Globo passou em 2019, né? Auxiliando a atriz Aline Moraes a interpretar o papel de Luciana, uma moça cadeirante, personagem que foi inspirada na sua própria história de vida, na história da Flávia. Flávia, muito obrigado por estar conosco. Eu queria te ouvir e ouvir a sua voz. Bem-vinda. Mudo. De estar aqui nesse evento tão importante, especialmente nesse momento. Guilherme, parabéns. Bom, vou me descrever rapidinho. Eu sou uma mulher branca, cis, de 47 anos. Eu estou na sala da minha casa. Ao fundo dá para ver um sofá branco, do lado esquerdo da tela. E do meu lado direito tem uma florzinha em tons de rosa que combina com a minha blusa. E ouvindo os meus colegas agora nessas falas que foram tão expressivas, eu me senti muito esperançosa, sabe, Guilherme, em ver que a voz que se dá à diversidade hoje necessariamente é transversal. Não dá mais para a gente trabalhar com setorização de ser humano. Eu acabei de me descrever, eu sou uma mulher e eu esqueci de dizer uma característica importante minha. Eu estou sentada numa cadeira de rodas, eu sou tetraplégica. Aqui eu já me coloco em duas situações consideradas alvos de ação de programas de diversidade e de valorização. Mas eu pretendo envelhecer bastante. As pessoas com deficiência são pretas, brancas, amarelas, homens, mulheres, trans, são pessoas que na infância precisam de educação inclusiva, na vida adulta trabalham e precisam de estrutura para envelhecer com qualidade. E hoje não dá mais para a gente pensar em criar filas setorizadas para demandas diferentes, porque a gente está falando de ser humano. E no que se refere às pessoas com deficiência, assim como outros recortes da diversidade, é um recorte que abarca todos os outros. E não faz sentido que a gente deixe de ver o ser humano em toda a sua complexidade, em toda a pluralidade que é tão rica e que é tão valiosa para a construção de soluções criativas, para desenvolvimento humano e para crescimentos que geram, inclusive, lucro para as empresas. A gente tem uma porção de pesquisas apontando isso. Eu sou tetraplégica desde 1991. Por coincidência, o ano que nasceu a Lei de Cotas, a Lei 8.213, que foi regulamentada só lá em 99, então a gente pode pensar que a gente tem 21 anos da lei em vigor, ou seja, 2 décadas de história em que as empresas têm contato com essa legislação, são cobradas por isso, muitas vezes até multadas pelo não cumprimento desse percentual, que varia de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. E o fato é que, ainda hoje, mais de 20 anos depois,
1% do quadro de pessoas que trabalham formalmente no Brasil é composto por pessoas com deficiência. 1%. Eu faço parte desse 1% e tenho noção que o meu privilégio é proporcional à minha responsabilidade. E eu venho fazendo palestras e trabalhando junto às empresas durante esses 20 anos e vejo que muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas não proporcional ao que deveríamos ter construído ao longo de 2 décadas. A gente ainda vê pessoas com deficiência ingressando nas empresas por meio da própria deficiência para cumprir cota. E enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai perder a chance de ter uma contribuição verdadeira e trazer potenciais para o nosso time, sabe? Isso me incomoda tanto, porque eu acho que já deu tempo. Já deu tempo da gente entender a deficiência como uma das características possíveis à condição humana, mas nem sempre é a característica mais importante. Para que isso aconteça, para que a deficiência ocupe o lugar verdadeiro, o espaço que ela realmente tem, sem ser tão ampliado ou ser só o principal centro de atenções, a gente precisa trabalhar com equiparação de oportunidades. A gente precisa oferecer acessibilidade. E acessibilidade vista enquanto investimento, e não enquanto um custo. Enfim, eu tenho visto muitas pessoas dizendo, pegando aqui um gancho do que o Bulgarelli nos traz, sobre a conceituação de diversidade e de inclusão. Em relação às pessoas com deficiência, a gente tem tratado a diversidade como aquela atitude de convidar todo mundo para a festa. E inclusão é convidar para dançar. E esse desejo de trazer a diferença, de conviver com pessoas com experiências diferentes, com formações diferentes, com trajetórias diferentes, só enriquece e só contribui para que todas as pessoas cresçam juntas. Não é só a pessoa com deficiência que ganha com o processo de inclusão. As pessoas sem deficiência ganham tanto quanto ou muito mais, porque é a partir disso, a partir desse convívio, desse aprendizado, desse crescimento, que a gente pode exercitar a nossa melhor versão, que é o que tanto tem se trabalhado, desculpa, nos dias de hoje, no fortalecimento da empatia, na capacidade de se colocar no lugar do outro, e principalmente com a possibilidade de aprender e de crescer a partir do olhar do outro. Por isso que eu fiquei tão feliz em ver a composição desse painel, porque aqui, com essa representatividade, com essa multiplicidade de representantes de causas diferentes, mas que juntos, aqui nós estamos falando, cada um do seu jeito, a mesma coisa, compartilhando os mesmos valores, isso aponta para caminhos possíveis. Isso nos dá luz e esperança para que a gente possa terminar esse período sofrido que a gente está vivendo agora, de ter que estar cada um na sua casa e distante. Isso me dá esperança de que a gente possa sair dessa quarentena com mais gente junto. Porque tem gente que vive em quarentena desde sempre. Tem gente que não pode sair de casa porque não tem condição mínima de ter um bom equipamento, uma boa cadeira de rodas, porque não consegue andar na rua, porque as calçadas são inacessíveis, porque o transporte público não atende, porque as empresas não oferecem ainda espaço suficiente para que as pessoas possam se desenvolver e contribuir. Então, a minha esperança é que a gente possa sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou e que, principalmente, a gente possa trazer junto com a gente aquele monte de gente que ainda não teve a oportunidade que a gente teve. Então, parabéns, porque esse momento de reflexão, de troca, de aprendizado, de crescimento, ele é fundamental nesse momento. E obrigada pela oportunidade de estar aqui fazendo parte disso.
Sucesso, bom evento para todos. Flávia, muito obrigado. Acho que com os anteriores, muito, agora sim. Não estou ouvindo. Não estou escutando. Pronto. Acho que agora Agora sim. Não foi esquecimento, não. Apertava aqui o negócio. Não. Desculpa, gente. Tecnologia. Ô, Flávia, o seu depoimento sempre é muito impactante. Assim como os demais, eu ouvi as vozes de vocês quatro foram tão relevantes e tocantes, né, que se a gente quase que encerrasse esse fórum agora, eu diria que a gente já cumpriu um papel muito importante de sensibilizar as pessoas. Então, muito obrigado, Flávia. Eu acho que a gente tem muito a avançar dentro das empresas, fora das empresas, essa questão da mobilidade urbana, como você falou. Então, eu queria, mais uma vez, te agradecer muito. Eu vivi, antes de chegar aqui, Nós estamos com um problema de conexão aí do Guilherme Cavalieri. Guilherme, está com um probleminha aí no seu áudio. Mas eu quero aqui aproveitar para enquanto o Guilherme resolve o probleminha dele de áudio, e queria fazer aqui alguns destaques nas falas, né, de cada um. Fica até difícil destacar, como o Guilherme ia dizendo, poderia acabar aqui o fórum, a gente tem muito mais o que dizer, mas foi uma grande abertura, né, o Reinaldo lá no comecinho trazendo a reflexão de ter um olhar mais generoso, né, a Georgette, queridíssima, nos emocionando com seu discurso, né, dizendo que a gente precisa chamar a atenção para o fato de que ninguém tem culpa de ter privilégio, mas que chegou a hora de ter empatia com quem não tem privilégio. O Morris Litvak, da Maturi, incrível, trouxe a advertência para o fato de que não se pode mais ter prazo de validade para as pessoas no mundo corporativo. E a querida, maravilhosa Flávia Sintra, de quem eu sou fã, jornalista aqui, como você, fãzaça, me dá um autógrafo depois, estou emocionada de estar dividindo aqui essa sala com você, alertando para esse dado alarmante de que apenas 1% do quadro de pessoas que trabalham no Brasil é formado por pessoas com deficiência. Então, como é que a gente soluciona tudo isso? A solução não é fácil, né? Querido Guilherme, voltaste? Voltou, Guilherme? Estou tentando. Voltei, qualidade. Eu estava comentando os destaques das falas, né, de cada um, porque realmente a gente precisa caminhar com isso, né? Chega, não dá mais. Como é que a gente muda toda essa história, né? Então, eu queria abrir aqui para os nossos convidados. Eu vou começar com a Flávia, que acabou de falar. Flávia, qual que é a saída, né? Então, de verdade, é muito difícil a gente falar ainda de diversidade, a gente vive tropeçando, né? A gente vive errando, só que se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas até evitam de falar de medo de errar. O que você tem a dizer sobre isso, Flávia? Você fez duas perguntas importantes. Vou começar pelo fim. As pessoas têm muita insegurança mesmo, e às vezes evitam falar por não terem certeza a respeito de terminologia, como que eu posso me referir à sua deficiência, se eu posso perguntar. A dica que eu sempre dou é que é importante lembrar que se para você é a primeira vez, para o seu interlocutor não é.
Vai ser muito difícil você conseguir fazer uma pergunta a essa altura da minha vida que eu já não tenha respondido, por exemplo, em relação à minha deficiência. As pessoas estão acostumadas. Eu acho que tendo uma abordagem respeitosa, manifestando um interesse genuíno pela pessoa, você pode perguntar, até porque a resposta vai variar de uma pessoa para outra. São pessoas, a deficiência não vai definir. Não é a deficiência sozinha que vai definir a preferência, a necessidade e a melhor maneira de se relacionar. E nas relações individuais, você deve sim perguntar para a pessoa como que ela gosta de ser chamada, o que incomoda, o que facilita. Então, lembrar que a deficiência é só uma característica, o que tem ali é uma pessoa. E em relação ao que as empresas podem fazer, eu acho que um grande e comum erro é aquela ideia de, não, vamos esperar para contratar quando estiver tudo pronto. O terceiro andar ainda não tem banheiro acessível. A gente ainda não tem todas as tecnologias de leitura de tela, então não dá para contratar um cego. Ah, vamos contratar então uma pessoa que tem uma deficiência menor, porque a gente ainda não está pronto. Gente, se a gente for ficar esperando estar pronto, é igual esperar estar com a casa comprada e mobiliada para casar. Você vai morrer encalhado, você não vai casar nunca, porque as coisas nunca estão prontas. A gente tem sim que garantir uma estrutura mínima para que seja possível e viabilizar na medida em que as coisas vão acontecendo e vão se tornando viáveis. Não dá para esperar ter um mundo ideal e o modelo da revista igual no seu ambiente de trabalho, porque isso não vai acontecer. A gente tem que começar a fazer acontecer. Sair da ideação, sair do planejamento, daquelas discussões intermináveis e trazer as pessoas para conviver, para participar e para trabalhar, porque muitas vezes elas vão contribuir da melhor maneira de encontrar soluções. Sim, é fundamental ter acessibilidade. Não dá para trabalhar sem equiparação de oportunidade. Só que isso é muito diferente de imaginar que tem que ter um consultor da NASA com tecnologias caríssimas, com transformações custosas, desnecessárias, para tornar viável esse convívio. A gente tem que começar a fazer, parar de discutir e sair do campo das ideias e trazer isso para a ação. É disso que eu venho sentindo falta nos últimos tempos. Flávia, voltei. espero que consiga seguir até o final. Mas é tão bom a gente ter um backup com a Amanda presente, né? Ela tira de letra essas coisas, não perde rebolado, né, Amanda? Obrigado mais uma vez aí por estar no backstage salvando a nossa pátria. Mas, Flávio, eu estava comentando, e acho que caiu a minha conexão, eu estou na Serasa e a gente teve uma oportunidade muito bacana, né? A Serasa sempre teve um histórico muito bacana de ser uma empresa que tratou esse tema da inclusão da pessoa com deficiência já há muitos anos atrás, né, com o João Ribas, que foi o cara que implantou isso lá, infelizmente faleceu, né, nos deixou muita saudade. Mas é importantíssimo, como você mesmo falou, a gente não esperar todas as condições, né? A gente fala tanto do modelo ágil hoje, né, onde você vai começando com o tal do MVP, né, o mínimo valor viável, produto viável, e a gente, vamos fazer a mesma coisa, né, no que se refere à questão de inclusão. Acho que você tem toda a razão, né, principalmente em relação ao PCD. Eu acho que é uma excelente colocação. Obrigado, Flávia. Queria fazer uma pergunta para o... Desculpa, vai lá. Desculpa. Só um acréscimo que é fundamental. Não esquecer que a gente está contratando pessoas e não representantes de deficiências. A gente está contratando potência, a gente está contratando uma pessoa que é cheia de competências, que é cheia de capacidades. A gente tem que olhar para a pessoa, para o profissional que tem ali, e não para a deficiência que a gente está trazendo pela exigência de uma lei de cotas. Isso também é sensível, é um ponto central para que a gente possa ter sucesso nessa contratação. Ai, vontade de falar um monte, mas a gente vai ter oportunidade mais tarde. Obrigado, Flávia. O Morris, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: a gente tem hoje convivendo 4
talvez 4, talvez até um pouquinho mais, 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho, né? Como lidar com essa questão do conflito intergeracional? Que recomendações você daria para todos nós que temos esse desafio, né, de lidar com 4 gerações dentro do ambiente de trabalho? Sim. Pois é, não tem uma resposta simples, né, para isso, mas precisa ser feito um trabalho ativo, né, para que a gente transforme esse conflito em diálogo intergeracional. Senão a gente vai ter sempre esse desafio e não vai saber aproveitar todas as oportunidades que esse desafio traz, porque de fato é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4 ou até 5 diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Mais desafiador que seja, isso é uma grande oportunidade de ter uma grande diversidade, né, de ideias, pontos de vista, comportamento, o que é muito benéfico para a empresa, já que a gente sabe que a diversidade traz inovação. Mas para isso precisa ser feito trabalho ativo, ou seja, primeiro a gente tem que começar contando com o apoio da liderança, né, alta liderança, gestores, tem que entender a importância, como eu falei antes, social e estratégica para o negócio da diversidade etária. Ou seja, primeiro entender toda essa questão do envelhecimento populacional. Né? Se a gente está vivendo aí um envelhecimento acelerado da população no Brasil e no mundo, significa não só que a força de trabalho está envelhecendo, mas que o público consumidor está envelhecendo. Então, para eu poder entender quais as dores, as necessidades desse público consumidor cada vez mais velho, eu preciso ter eles dentro de casa. Né, para poder saber me comunicar com eles, eu preciso ter eles dentro de casa. Hoje é 1/4 da população brasileira, já tem um alto poder aquisitivo e vai ser cada vez maior. Assim a gente começa a fazer a liderança entender a importância de olhar para isso, né, e apoiar esse tipo de iniciativa, levar para os gestores e começar a quebrar um pouco esses preconceitos que a gente tem com relação à idade com os gestores, como eu falei, né, de que é mais caro, desatualizado, ou outras questões que sempre aparecem. A gente faz isso levando cases, né, mostrando empresas que diminuíram o turnover, o absenteísmo, que tiveram trocas incríveis e várias vantagens ao ter equipes multigeracionais, né, porque eu sempre friso, o mais velho não é melhor nem pior do que o jovem, ele é complementar. E quando você tem essa troca, né, essa complementaridade realmente acontecendo, é muito rico. Então, para isso, você precisa fazer uma sensibilização do time, né? Todo mundo tem que entender a importância desse assunto para você ter o ambiente mais aberto, né? Você tem que ter o mais velho aberto para aprender com os jovens e vice-versa, né? O preconceito da idade ele existe dos dois lados, né? O mais velho tem que ter a humildade de saber que por mais experiência que ele tem muito para aprender com o jovem, ele tem que estar aberto para ser gerido por uma pessoa mais jovem, assim como o gestor jovem também não pode ter uma insegurança, eventualmente, de gerir pessoas mais velhas, né? Mostrar que essa troca, né? Um nativo digital, uma pessoa que tem uma bagagem de vida muito importante, podem fazer coisas incríveis juntos. E com isso, algumas empresas fazem coisas como hackathons, squad, né? Programas, estágios 50+, enfim. Várias iniciativas que podem dar certo dependendo do contexto, cada organização é uma realidade. Primeiro você entender como que é a realidade etária da organização, para então ver o que é possível fazer. Né? Tem empresas que fazem esses programas específicos, tem empresas que já incluem no seu processo de seleção de forma ativa, sempre ter colaboradores candidatos, né, mais maduros, assim como você pensar em todo o plano de carreira, né, muita coisa que eventualmente precisa ser adaptada para que os colaboradores mais velhos possam continuar na empresa por mais tempo. Primeiro de tudo, é o lifelong learning, né, atualização contínua. Se a gente está vivendo mais, a gente vai trabalhar por mais tempo, a gente precisa se manter atualizado, né, e lógico que cada profissional tem que ter a sua responsabilidade por ir atrás disso, atualizar, mas as empresas também têm o seu papel fundamental. Existem pesquisas mostrando que no Brasil, chega uma certa idade, as pessoas não são mais nem convidadas a participar de treinamentos. Isso precisa acabar. A gente tem que entender tudo isso que tem que ser feito, né, para que a gente mude algumas dessas coisas, eventualmente o plano de carreira tem que mudar, porque se eu fiz 40 anos e cheguei no topo, vai ter uma hora que eu vou ter que sair, porque eu não tenho mais para onde ir, né, e vai ser cada vez mais necessário a gente poder navegar pela organização. Se eu quero recomeçar, dar um passo atrás, por que eu preciso sair e procurar isso em outro lugar? Por que não dentro da própria organização?
preparação para aposentadoria, né, se planejar para uma vida longeva desde cedo. Então, os jovens e os mais velhos terem essa noção que a gente está vivendo muito, né? Eu contei a história da minha avó no começo e eu brinco que a minha avó não se preparou para parar de trabalhar porque ninguém avisou ela que ela ia viver tanto. Quando ela nasceu, nos anos 20, no Brasil, a expectativa de vida era menos de 40 anos. A grande diferença é que hoje a gente sabe que vai viver muito, né? Então a gente precisa se preparar, né? E as empresas também têm que fazer um trabalho ativo com relação a isso. Então, essa sensibilização, a integração, né? Muitas vezes a gente auxilia as empresas até no onboarding de colaboradores mais velhos para que eles se sintam realmente empoderados no sentido de que estou chegando para colaborar, para integrar, para ajudar, né? E não porque a empresa simplesmente está sendo boazinha, né? Porque eu realmente vou ser cobrado, né? Mas eu vou ter espaço para isso, para performar. Então, essas são algumas das ações que a gente vê que são possíveis, que ajudam para que a gente faça com que esse conflito geracional se torne um diálogo intergeracional, né, e essas trocas, por exemplo, mentoria, né, mentoria reversa, são também ações que funcionam muito bem. Que as empresas precisam, pelo menos, começar a testar, né, porque eu vejo que existe muito receio, muito medo, mas é na prática que você quebra esses paradigmas. Romões, obrigado. Bacana, boas dicas aí, boas recomendações para as empresas que estão trilhando esse caminho. Hoje, Georgette, eu queria fazer uma pergunta para você agora, e depois, na sequência, também mais uma para o Reinaldo. A gente teve um problema no início, e começou um pouquinho tarde, então talvez a gente estoure um pouquinho, mas não muito. Então, também, porque aí depois do Reinaldo, eu queria uma última rodada de considerações finais de vocês, para a gente também não estourar muito tempo. Mas, Georgette, a gente tem visto recentemente esse tema, né, essa discussão racial muito acirrada, começada nos Estados Unidos, depois veio para cá e com alguns exemplos, principalmente aqui, né, um programa específico para negros que Magalu e depois Bayer, né, 12 empresas grandes de renome lançaram aí. Então tem algumas iniciativas interessantes nesse sentido. Mas a sua opinião, Georgette, o que falta tanto no indivíduo, né, quanto no coletivo, para a gente poder avançar com esse tema? O que está na mão de cada um de nós? Eu acho que dentro... Está me ouvindo bem? Eu acho que dentro mais próximo, Georgette, Eu acho que dentro desse contexto, sim, eu acho que dentro desse contexto que você apresentou, indivíduo e coletivo, ainda falta um grande ator, que seria o Estado. Então, eu percebo o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que esses fatos estão eclodindo justamente num momento de pandemia. Então, é toda uma conjuntura que favorece o repensar, o temer, né? Porque as pessoas poderiam achar que essas questões nunca iriam aflorar. Quem pensava em pandemia? Ninguém, né? Mas então as pessoas estão se sentindo mais frágeis. E diante dessa questão, principalmente da doença e da morte, as pessoas começam a repensar os seus valores, seus comportamentos, suas atitudes. O que nós vimos de uma maneira muito lúcida foi uma reação de empresas, não só Magalu, não só Bayer, mas outras empresas também que têm outros tipos de ações afirmativas, porque quando nós falamos de ação afirmativa, nós temos que pensar que isso começou lá na Índia, quando perceberam que só 1% dos Dalits chegavam ao ensino universitário. Então, promoveram a ação afirmativa para facilitar o ingresso de Dalits no sistema de ensino. Depois nós tivemos ações afirmativas na União Europeia para a inclusão das mulheres no mundo do trabalho. Depois nos Estados Unidos. E aqui, quando nós falamos, por exemplo, de uma empresa como Magazine Luiza, as pessoas ficam assim muito emocionadas, entre aspas. Por que está fazendo isso? Mas o porquê é óbvio, né? Eu acho que precisaria... Quem se incomoda com esse tipo de ação não está acompanhando os dados, não está acompanhando o noticiário e não está sabendo fazer uma leitura financeira do prejuízo que esse apartheid traz para todos nós. Então, eu percebo que as organizações empresariais, o nosso segundo setor,
como sempre, ele age muito mais rapidamente do que o primeiro setor, que deveria alavancar essas ações e evitá-las, evitar os problemas sociais, né, as desigualdades sociais. Mas já que as desigualdades sociais estão aí instaladas, e especificamente com relação à raça, nós estamos observando que empresas estão se juntando, elas estão se unindo. Foi o que eu falei ainda há pouco, do grupo que está se formando em torno do movimento hashtag não volte, né? Visando o quê? Terem ações comuns para eliminar a desigualdade social. São poucas empresas ainda, né, neste volume de ação. Se nós formos fazer um levantamento, nós não vamos chegar a resgatar 150 empresas. Mas nós temos empresas sim. Então, que estão atentas à questão racial. Agora, primeiro, o Estado falha. Segundo, as organizações empresariais assumem um papel que elas historicamente já vêm assumindo, que é o de resgatar um pouco de dignidade das pessoas que estão dentro do seu universo de trabalho, do seu contexto de trabalho e no entorno. Então, nós temos aqui as organizações empresariais assumindo aquilo que o Estado não assume. Você fala de coletivo. Os coletivos, eles estão implodindo, porque na medida em que as pessoas tiveram cada vez mais acesso à educação, à internet, né, ao saber, pelas diversas formas de acesso, essas pessoas foram se organizando, estão se organizando, mas num sentido inteligente, no sentido de uma ação com propósito. Então, nós temos hoje coletivos inteligentes dentro do movimento negro. E esses coletivos estão tendo vez, voto, e ainda não apareceram à superfície como deveriam estar aparecendo. Porque se nós pensarmos na possibilidade de termos uma representação de todos os coletivos em um só dia, por exemplo, numa Avenida Paulista, as pessoas vão se assustar, porque elas não estão esperando a quantidade e a qualidade dessas pessoas. Então, esses movimentos estão se consolidando. Agora, o indivíduo que participa desses coletivos, ele também é aquele que pode estar empregado, pode estar em uma empresa. Então, ele recebe informações, ele recebe oportunidades de acesso ao saber de diversas formas. Então, eu vejo que nós estamos sem ar. Inclusive, existe o movimento AR, que foi um movimento que foi lançado há 2 meses atrás pela Zumbi dos Palmares, e onde constam 10 princípios, 10 metas, aliás, que já estão sendo perseguidas e vão ser alcançadas. Será um trabalho junto ao poder público, junto às empresas e junto aos movimentos sociais. Então, nós estamos nos organizando enquanto movimento, enquanto um grupo inteligente, com metas, com propósito. E os indivíduos, eu vejo que, se nós não tivermos uma revolução no ensino, nós vamos dar 20 passos para frente e 200 para trás. Porque tudo isso que nós estamos percebendo de negativo hoje, em termos de comportamento, o ódio expresso às pessoas negras, esse sentimento, ele foi ensinado. E agora lembrei até do Mandela, né? Se as pessoas são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Só que nós vimos sendo ensinados a odiar e a repudiar o negro durante séculos. Para quê? Para poder manter o poder nas mãos daqueles que estão ditando as questões econômicas e financeiras no mundo. Então, de um lado é o poder, e o poder precisa ter justificativa para poder submeter outras pessoas a essa situação de dominação. Então, eu vejo como uma grande necessidade
E aí cabe a todo mundo, cabe ao indivíduo, cabe aos coletivos, cabe às organizações empresariais e principalmente deveria caber ao governo reapresentar a história das coisas, a verdadeira história das pessoas e suas características identitárias. Obrigado, Georgette, que começou falando do poder público, passou para a empresa e navegou de novo para o poder público, para a responsabilidade das pessoas. Bacana. De mãos dadas e com consciência e com conscientização a gente consegue continua evoluindo, né? Ô, Reinaldo, queria encerrar essa rodada de perguntas, antes das considerações finais de cada um de vocês, te fazendo uma pergunta: por que é que as empresas ainda tratam o tema diversidade de uma maneira apartada quando fala da estratégia ou quando fala de negócios de uma maneira mais específica? Por que não se consegue, não se introduz o tema diversidade na própria estratégia da empresa? E que benefícios as empresas teriam, essas empresas que incluem esse tema, têm no ponto de vista do negócio, para os seus clientes? Falando e já me despedindo, porque eu tenho um outro compromisso agora, eu acho que a turma já falou aí brilhantemente, o Morris trouxe um pouco essa ideia do ganho, né, que você tem, no mínimo, de você, é um tema de conexão, né, com a realidade onde você opera os negócios, do ponto de vista das ideias, das perspectivas, das tendências, isso é essencial. Chega a ser burro, né, para o mundo dos negócios, que é tão inteligente, não fazer essa conexão com a realidade, né, com as pessoas, com as características, com os interesses da sociedade onde você opera negócio. Nós perdemos muito tempo, vamos dizer assim, né? Claro, tudo faz parte da história, mas tentando incluir diversidade e inclusão no planejamento estratégico das empresas. E a gente quer empresas que façam o seu planejamento estratégico pensando diversidade e inclusão. Então, aquelas empresas que estão avançando mais, elas já fazem o planejamento estratégico, vamos chamar dessa fase importante, né? Considerando diversidade e inclusão. E aí inverte a questão, e isso aproxima de vários temas, inclusive daquele meio óbvio, assim, qual é o resultado que eu tenho? E um vínculo efetivo com a missão, né? Separando ali a identidade organizacional em missão, visão, valores. Quando você olha para a missão, você já tem que bolar o teu planejamento estratégico com base na missão, e também já incluindo os temas de sustentabilidade, né, que é disso que a gente está falando aqui. Uma agenda de sustentabilidade, das ODSs, a agenda mais ampla. Isso, só encerrando a minha contribuição, Guilherme, a gente construiu no Brasil, reforçar o que a Georgette falou, nós construímos no Brasil, e eu me esforcei bastante para isso, trabalhando, né, exatamente do final dos anos 90 para cá, na construção de 5 fóruns empresariais. São 5 os fóruns de empresas, não é da ONU, não é do Ethos, não é do outro, 5 fóruns articulados de empresas. O primeiro deles foi o Movimento Mulher 360, depois, né, você viu lá o nosso Ribas, tal, tudo tem história, né, e tem gente. A Rede Empresarial pela Inclusão Social, depois o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, do qual sou secretário, depois veio a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, com a Secretaria Executiva, vamos dizer assim, da Zumbi dos Palmares, e depois o Morris estava lá também, a gente criou lá no Rio de Janeiro, com a FGV, com a BRH do Rio, com a Firjan, e agora a Mais Diversidade que está tomando conta, o último fórum, Caçulinha, que é o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho. Então, nós temos agendas nesses 5 fóruns, tem compromissos, não é networking, não é troca, não é fórum dos outros, é fórum liderado pelas próprias empresas com uma agenda de trabalho. Então, a gente sabe o que fazer, não tem mais desculpa para a gente não agir, para a gente dizer, não sei, você mesmo não associado a esses fóruns, que são de empresas corajosas, né, aquelas que não só fazem a lição de casa, mas que querem ajudar o ambiente empresarial a avançar nesses temas, mesmo não sendo associado a eles, você tem acesso a todas essas agendas, aos 10 compromissos da Iniciativa Empresarial
pela igualdade racial, por exemplo, você sabe o que é para fazer com a questão do negro, com a questão do LGBTI+, com a questão da pessoa com deficiência, e tudo nessa ótica que todos aqui falaram, que a Flávia trouxe, que a Georgette trouxe, né, que o Morris trouxe, tudo está lá nessas agendas. Então, a gente avançou muito no Brasil. Agora, a gente tem que pensar a próxima década. Será, como a Flávia disse, eu acho que todos nós aqui demos essa visão interseccional. Ninguém é uma coisa só. O fato da gente ter as nossas bandeiras é para a gente não ser atropelado, né, no planejamento estratégico, mas é para a gente compor o todo. E o todo, ele vai ter seus eixos, no caso brasileiro, gênero e raça são essenciais. A questão racial, como todos viram aqui, ela transversaliza todas as nossas questões. Então, vamos prestar atenção nisso, vamos estudar sobre isso, vamos conversar sobre isso, como eu falei lá no começo, com um olhar generoso com os nossos gestores. Cuidado para não demonizá-los demais. O RH, às vezes, olha para os nossos gestores, de novo, com um olhar muito crítico demais, e isso não ajuda naquilo que a gente precisa, que é a transformação organizacional. Esse tema diversidade e inclusão é um tema de transformação organizacional, e a gente precisa de agendas, precisa de posturas que nos ajudem a realizar a transformação. Isso não passa por culpa, passa por responsabilidade. Então, é um tema que pode ser usado para gerar culpa nas pessoas, e de várias formas, ou um tema para gerar responsabilidade, ou melhor ainda, corresponsabilidade, uma ética de corresponsabilidade entre todos. Isso é muito bacana, né? E o RH é essencial nisso, né? Bom, Reinaldo, muito obrigado. Obrigado, desculpa te atrasar, eu sei que você acabou de mencionar que você tem outro compromisso. Muito obrigado aí pela sua participação, por suas palavras e pela enorme colaboração que você tem dado, né, para a comunidade de recursos humanos, para as empresas de modo geral. Muito obrigado, realmente. O Brasil, né, e a modernidade das relações de trabalho deve muito a você, pela sua enorme contribuição. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, gente. Obrigado. Queria fazer uma rápida rodada, a Amanda já está aí de volta, né, Amanda, para a gente não atrasar muito, uma rápida rodada, começando pela Flávia, para suas considerações finais. Por favor, Flávia. De desejar que em momentos como esse, em que a representatividade, a valorização dessas diferenças aparece com tanto brilho, como nesse painel criado aqui, deixar o desejo de que isso permaneça e se repita e se fortaleça, e que a gente possa ter cada vez mais participação de pessoas diferentes que compõem esse mosaico humano que é tão bonito, que é a nossa maior riqueza. Muito obrigada, Flávia. Sucesso. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração, pela sua história de vida que tem inspirado tantas pessoas, viu? Muito obrigado mesmo. Morris, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Bom, só quero agradecer novamente a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão especialistas e representativas em cada um desses temas, e então estou muito feliz da gente trazer a questão da diversidade etária de forma bem ativa, né, para esse fórum, além da gente estar debatendo aqui. Eu sei que depois vão ter aulas para se aprofundar nisso, espero que o pessoal participe com grandes especialistas. E trazer novamente a lembrança, né, de que com sorte todos nós chegaremos lá. Se você não é os 50 a mais, provavelmente você será 50, 70, 80, talvez até 90 a mais. Então vamos lutar agora, né, pelo nosso direito de envelhecer bem, ou seja, de eu poder trabalhar até quando eu quiser e não até quando o mercado disser que eu posso. Acho que é uma luta de todos e estamos junto aí. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Morris. Muito obrigado mesmo. Queria só fazer uma rápida confidência com você, viu, Morris? Temos aqui no AC Camargo uma colaboradora que está completando 96 anos, trabalha todos os dias, só não está trabalhando agora. Nossa, que incrível. Dona Ide, eu bati um papo com ela semana passada, lúcida, espetacular. Nós estamos até discutindo com o pessoal aqui na sala de comunicação, fazer uma matéria com ela, porque fala italiano fluentemente, tem histórias maravilhosas, é uma pessoa admirável. Então, que legal, 96... quero conhecê-la. Incrível. Você vai se deliciar com as histórias dela, é sensacional. Mas obrigado mais uma vez. Georgette,
A última palavra é sua, porque eu tenho certeza que a gente vai fechar com chave de ouro e com seu entusiasmo dos temas que você defende já há tantos anos, né, Georgette? Por favor. Tá mutada, Georgette. Tá no mute. Aê. Beleza. Acho que foi uma iniciativa corajosa, mas muito brilhante e necessária ter essa abordagem interseccional. Então, eu acho que quanto mais nós pudermos trazer esse tipo de discussão, eu não gosto da palavra discussão, esse tipo de conversa com essas diferenças de maneira interseccional, melhor. Porque, quer nós queiramos ou não, as pessoas são habituadas a pensar a diversidade seccionalmente. E normalmente trazem para aquela segmentação para a qual tem mais simpatia ou às vezes tem mais aversão. Então nós precisamos quebrar essas barreiras. Diversidade é interseccionalidade, a diversidade é felicidade. Não é um assunto para que as pessoas tenham o peso. Agora vamos falar de diversidade, porque todos nós somos diversos. Então, começar a retirar esses mitos, eu acho que é muito importante. Felicidade na diversidade, sim. Utilidade pela diversidade, sim. Produtividade, resultados, lucratividade, trazer à tona o lado bom de todas essas questões. Até porque, se nós pensarmos no exemplo da Wakanda, Wakanda é aqui, se nós quisermos, né? Então, nós temos toda a potencialidade para fazer essa união entre transcendência, entre a nossa ancestralidade, a transcendência dessa ancestralidade e mostrar isso de uma forma aplicada ao que nós temos de mais moderno hoje, que é a tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, eu queria deixar como mensagem final, ou mensagem para agora, é que nós tenhamos peito aberto, mente aberta para falar de diversidade. Show rancor. Não podemos pensar mais em ficar remoendo, porque aquela pessoa com aquela característica XYZ, uma pessoa me assaltou no semáforo. Assaltou sim. E talvez outros lhe assaltem. Mas não deixe que isso fique como a única verdade ou a única possibilidade. Então, desarmemo-nos e procuremos pensar no seguinte: vamos nos unir, temos pouco tempo para muitos resultados. Então temos que ser rápidos. A Flávia falou dos 47 anos dela. Eu tenho a sua idade ao contrário, viu, Flávia? Então, viu, Morris? Então eu sou talvez a mais interseccional aqui. E para mim, só existe uma coisa: o amanhã. E nós temos que deixar um legado que faça jus à nossa existência. Porque o que nós construímos e estamos entregando para as futuras gerações, na minha opinião, não é nada tão assim honroso. Então há tempo ainda de resgatar aquilo que vamos entregar para as futuras gerações, porque eles também têm pressa. Georgette, nós temos pressa de te ouvir, Georgette. Bárbaro! Estou até emocionada aqui, Guilherme. Cortei até você. Você vai encerrar. Não, aí você me devolve. Vou te passar a palavra já, Amanda. Poxa, realmente, tenho certeza que ouvir a Georgette para fechar esse bloco seria maravilhoso. Obrigado, Georgette. E acho que você faz um resumo de tudo que a gente ouviu aqui, né? E fala, eu acho que essa questão da felicidade é tão importante, da generosidade, né? Como o Garelli comentou. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria agradecer mais uma vez muito, Morris, Flávia, você, Georgette,
e foi uma tarde espetacular, né? Que bom que isso está gravado, a gente vai poder ouvir de novo, muito bacana. Eu queria mais uma vez agradecer muito vocês três, o galera que já saiu, e voltar a palavra para você, Amanda. Super obrigado mais uma vez por estar conosco, você fazer um trabalho brilhante. Muito bom, obrigado mais uma vez, Amanda. Muito obrigada, Guilherme, parabéns.